Faça um bom dia. Olá, gente. Sumi, né? Mas eu sumi por um bom motivo, né? Esse final de semana nós estávamos numa imersão de inteligência emocional. E eu vou falar pra vocês que foi a melhor escolha da minha vida. Foi o melhor investimento que eu fiz para a minha vida. E eu gostaria muito de ter feito isso há muito tempo. Porque hoje eu estou com 43 anos. E eu gostaria que alguém tivesse feito isso que eu vou fazer agora, quando eu tinha lá os meus 20, os meus 18, quanto foram os piores anos, as minhas maiores dores, né? Então, às vezes a gente escuta falar de inteligência emocional e a gente acha que é balela, a gente acha que é que não resolve e que não, mas não. Eu passei uma profundidade tão grande esse final de semana. Eu fui em dores que eu não lembrava. Eu fui em lugares na minha alma que estavam trancados dentro da minha cabeça e que eu não me lembrava mais. Eu fui em alguns momentos da minha infância que me machucaram demais e que simplesmente estavam apagados dentro de mim. Então, assim, eu vivi uma experiência esse final de semana que eu vou falar pra vocês, foi a melhor experiência da minha vida. Foi libertador. Foi... eu não sei como falar pra vocês, é só vivendo pra vocês conseguirem entender o tamanho da profundidade. E é um mundo que você entra e você não quer mais sair. Porque você consegue se sentir pela primeira vez livre. Você consegue se sentir livre. Mas não é uma liberdade momentânea, sabe? Não é uma liberdade que você encontra quando você vai comprar um sapato, porque você tem vícios, que você vai comer, que você preenche com os seus vícios, porque o cérebro te faz entender que aquilo é bom. Não. É uma liberdade genuína. É uma liberdade que você fala, agora eu sei quem eu sou. Eu demorei 43 anos para saber quem eu sou. Eu demorei 43 anos para me perdoar. Para entender que eu posso e que eu vou ser feliz. Que eu sou a minha prioridade. Que as pessoas acham, que as pessoas pensam, não interfere na minha vida, não diz quem eu sou. Foi uma experiência assim que eu gostaria muito, muito de ter conhecido o Marcos quando eu tinha 20 anos. Eu não teria sofrido tanto que eu sofri. E eu não teria feito as pessoas sofrerem o tanto que eu fiz. Mas, se eu pudesse dar um conselho pra vocês, hoje, mãe, com 43 anos, com uma família, microempresária, curem o emocional de vocês primeiro. Curem o emocional. Porque não tem dinheiro no mundo que pague um emocional curado. Não tem dinheiro no mundo que pague você se entrar num mundo aonde você vai curar aquilo que te machuca. Aquilo que ninguém sabe que dói. Aquilo que só você sabe. Aquilo que às vezes você até esqueceu que te machuca. Não tem dinheiro que pague. É o que eu falei, ele poderia ter cobrado 100 mil reais. Ele poderia ter cobrado 1 milhão de reais. E seria o dinheiro mais bem pago da minha vida. Porque não é sobre dinheiro. É sobre vida. É sobre propósito. É sobre se conhecer. É sobre se perdoar. É sobre se tornar uma outra pessoa. É sobre se libertar. É sobre tirar aquele peso que você carrega.
É sobre soltar as algemas que te prende. É sobre você voltar lá onde te machucava e não te machucar mais. É sobre você conseguir ser feliz e entender que a felicidade é um percurso e que não importa o que você já passou, a felicidade, ela tá dentro de você. Ela não tá em coisas, ela não tá em lugares, ela tá dentro de você. E aí você entende que o perdão não é pro outro, o perdão é pra você. Você entende quão mal você faz pro outro e não é só o outro que faz mal pra você. Mas você entende que você tem uma identidade restaurada e que você não é aquilo que te fizeram acreditar. Você não é aquilo que te disseram uma vida inteira que você era. Você não é aquilo que as dores te fizeram ser. Você não é aquilo que os seus machucados te fizeram ser. Você não é aquilo que você criou para se defender. Aquele personagem que você criou. Porque eu criei um personagem. Eu não sabia quem eu era. E esses 3 dias, eu queria ter vivido esses 3 dias quando eu tinha 20 anos de idade. Eu queria ter descoberto a Ian há muito tempo. Como eu queria ter descoberto o Marcos há muito tempo. Como eu queria ter entrado nesse mundo há muito tempo. Como eu não teria feito tanto mal pra mim. Como eu não teria machucado tanta gente. Mas principalmente eu não teria me machucado tanto. Se vocês puderem buscar cura emocional, se vocês puderem investir em vocês antes de investir em qualquer coisa, invistam em vocês, porque vocês vão ser pessoas melhores, vocês vão ser pais melhores, vocês vão ser mães melhores, mas principalmente vocês vão se amar de um jeito que vocês nunca amaram. Vocês vão conhecer um Deus não de ouvir falar, mas de sentir, de tocar, de estar, de saber de verdade quem Ele é. E aí você vai viver a identidade que Ele fez para você, o projeto que Ele fez para você. Porque nós somos projetos de Deus feitos para dar certo. Porque Deus não criou lixo. Deus não criou projetos errados. Deus não criou histórias para serem felizes, histórias erradas, finais tristes. Deus não fez isso. Fomos nós que escrevemos a parte errada da nossa história. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. Eu vou deixar o arroba dele aqui no Instagram para vocês e vou deixar nos comentários também. Quando eu fui, a primeira vez que eu ouvi, o primeiro pensamento que eu tive: é só mais um curso? É só mais um golpista que quer vender um curso, né? Eu não vou perder dinheiro com isso. Mas se eu tivesse que dar tudo que eu tenho, falando de dinheiro, tá? Tudo que eu tenho e recomeçar do zero hoje para ter o que eu tive esse final de semana, eu daria. Eu daria. Mas não é sobre dinheiro.
é sobre vida renovada, é sobre recomeço, é sobre você encontrar o seu propósito. E eu encontrei o meu propósito na minha maior dor. Porque hoje o meu propósito é ajudar mulheres, ajudar mães. Porque só quem tem um filho autista sabe os seus maiores medos. Sabe o que é você fazer uma oração e falar, leve ele primeiro. Porque você tem tanto medo do que vão fazer com ele se você morrer primeiro. É só quem tem um filho autista, um filho com problema, consegue entender quando um pai ou uma mãe fala que ora e pede para que Deus leve seu filho primeiro. Para poder entender o que é a dor de um pai e de uma mãe que prefere perder a deixar aqui numa sociedade doente, onde pessoas precisam de amor. Então eu descobri no meu maior medo, a força. E hoje o meu propósito de vida é fazer com que essas mulheres, essas famílias, elas encontrem e elas entendam que nós não fomos castigados. Nós somos escolhidos para criarmos anjos, para viver um amor genuíno, um amor único. Então, o meu propósito de vida hoje é mostrar para mulheres que elas podem, e elas devem, e elas vão ser felizes. Elas podem empreender, elas podem crescer, elas podem amadurecer, elas podem ter uma família, elas podem ser felizes, os seus filhos podem ser felizes, os seus filhos podem ter terapias dignas, uma vida digna, e elas podem fazer tudo isso com as mãos, com a mente, porque eu estou disposta e eu vou levar toda a dor que um dia eu senti e eu consegui transformar no meu propósito de vida, em libertar mulheres e ensinar tudo aquilo que eu aprendi com a minha profissão, com o meu amor, para que mulheres se libertem da maior dor, do maior luto da vida, para que elas possam enxergar o que eu enxergo hoje. Porque hoje eu sei que o Davi está autista, mas o Davi não é autista. Hoje ele está autista, mas ele não é autista. Porque ele é um projeto de Deus feito para dar certo. E ele vai dar certo. Porque a mãe dele é livre. Porque a mãe dele é um novo ponto de partida. Porque a mãe dele e o pai dele quebraram tudo aquilo que veio de gerações, tudo aquilo que foi passado para nós, e nós não vamos passar para as nossas futuras gerações. Não. As nossas futuras gerações serão livres. As nossas futuras gerações viverão uma nova história. As nossas futuras gerações, a partir de nós, escreverão um novo destino. Nós seremos um ponto de partida da nossa geração. E eu gostaria muito que vocês pudessem entender e compreender isso.
Não é porque não deu certo lá que não tem que dar certo aqui. Não é porque não deu certo com ninguém lá que não vai dar certo aqui. Porque aqui já deu certo. Aqui vai dar certo. Aqui não tem outra opção a não ser dar certo. Porque o meu filho não vai passar pelas mesmas dores que eu passei. O meu filho não vai carregar o mesmo peso que eu carreguei. O meu filho não vai demorar 43 anos para ser livre. O meu filho não vai carregar traumas de não poder falar, de não poder dizer o que eu sinto. O meu filho não vai carregar traumas de uma infância doída, de uma mente de escassez. Meu filho não. E nem os filhos dele. Então, toda a maldição, tudo que veio das gerações passadas, acabou em mim. Não vai para gerações futuras. E o tratamento, porque é um tratamento, ele vai continuar, porque eu não vou parar mais. Eu vou continuar, porque eu sou o meu maior investimento. E a partir daqui, do meu maior investimento, eu vou ser grande. A partir daqui, eu vou mudar vidas. A partir daqui, eu vou levar palavras. A partir daqui, eu vou levar o Cristo que eu conheci. Eu vou levar uma palavra de vida, de força, de vontade, de fé. E eu vou mostrar para vocês que é possível escrever uma história diferente. Que é possível viver um propósito. Que é possível o improvável ser possível. Que é possível o improvável viver aquilo que Deus desenhou desde o início. Que o improvável pode viver um projeto de Deus. Porque eu vou viver o projeto que Deus escreveu para mim lá atrás e que eu modifiquei a minha vida inteira. E por isso deu errado. Eu não fui castigada. Eu fiz as minhas escolhas. Eu escolhi modificar o projeto que Deus fez para minha vida. Só que tudo que eu passei me fez forte. Me fez chegar até aqui e falar para vocês que é possível o improvável dar certo. Porque eu era uma improvável. Eu poderia ser uma mãe solteira, eu poderia ter entrado para as drogas, eu poderia ter entrado para a prostituição, eu poderia ter entrado para tudo que fosse errado, para tudo que fosse ruim. Eu não tinha estrutura. Eu fui criada pelo mundo. Só que eu escolhi não. Eu escolhi não. Só que o orgulho, a inveja, a soberba me fez dizer: eu já sei. Eu não preciso de ajuda. Eu faço do jeito que eu quiser. Eu já sei. E eu já sei destruiu a minha vida. E agora eu falo: eu não sei. Eu preciso de ajuda. Então não permita que o eu já sei destrua a sua vida. Siga diferente. Faça diferente. Não olhe para trás. Olhe para frente. Escolha viver diferente. Vejam um conteúdo. Escutem com o coração aberto. Abra o coração de vocês. E mudem o destino. Se você não quer mudar a sua vida, muda a vida de quem você ama. O seu filho não merece sofrer porque você quer ser orgulhosa, porque você acha que você sabe tudo, porque você acha que você não merece ser feliz, porque você acha que porque você não foi amada, porque você não teve, porque você teve uma infância de escassez, porque você teve uma infância que você
foi espancada, que você foi agredida, que você foi violentada, que ele merece passar por tudo isso. Ele não merece. E você não merece carregar tudo isso. Tira essa mochila das costas. Cuida do seu emocional, para que o seu filho não tenha que cuidar lá na frente. Para que o seu filho não siga o mesmo ciclo de sofrimento, de escassez, de dor. A gente não faz ideia de como nós bloqueamos os nossos filhos, de como nós fazemos mal inocentemente, mas nós fazemos mal. Só que o que nós fazemos hoje, eles vão levar uma vida inteira. Porque nós levamos dos nossos pais. E eles não fizeram por mal. Busca ajuda. Eu quero ajudar. Eu estou disposta a ajudar. Eu quero ensinar tudo que eu sei. Eu tô com meu coração aberto. Eu quero passar para vocês tudo que eu aprendi. Mas principalmente o Deus que eu conheci, não de ouvir falar, mas de sentir aqui dentro. E aquele Deus que ele coloca a mão no meu ombro e ele fala: vai que eu tô aqui, faz a sua parte que eu tô aqui. A hora que você não conseguir mais, eu vou fazer. E é isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo a minha parte e ele tá aqui. Eu tô sentindo ele aqui. Eu tô sentindo a presença dele. Mas eu estou fazendo a minha parte. E a hora que eu não conseguir mais, aí eu vou falar pra ele: até aqui eu consegui. Agora, pai, o sobrenatural precisa agir. Então, por favor, pelo amor de Deus, cuidem do emocional de vocês. Cuidem da cabeça de vocês. Ninguém foi feito para ser infeliz. Já tá longo demais, não era para ser, mas eu precisava abrir o meu coração. Eu precisava. E não importa se você tem 15, se você tem 80, 70, não importa. Nunca é cedo demais ou tarde demais. Eu queria ter feito com 15. Eu queria ter feito num período que mais doeu. Mas ainda bem que eu fiz hoje. Ainda bem que eu fiz agora. Não é balela. Não é balela. Cuide de você. Você é o seu maior investimento. Cuide de você, porque se você estiver bem, se você for capaz de controlar a sua mente, você não faz ideia do tamanho da sua força e da sua capacidade. Você não faz ideia do que você é capaz de conseguir, da onde você é capaz de chegar. Por favor, abra o teu coração e me escuta, que dá tempo. Busca ajuda. Tira o já sei da sua vida e coloca o não sei. Eu preciso de ajuda. Deixa as pessoas falarem. Porque a hora que elas verem a diferença na tua vida, elas vão perguntar pra você: o que aconteceu com você? O que você fez? E aí você vai falar: eu vou te ajudar. Vem comigo que eu vou te mostrar o caminho das pedras. E aí você pega pela mão e leva. Se você mudar a vida de uma pessoa, você já ganhou o mundo. Se eu fizer com que uma pessoa conheça o Cristo que eu tô conhecendo, Cristo que tá falando dentro do meu coração, uma pessoa sair do casulo da dor e viver o propósito, eu já ganhei a minha vida.
olhe para você. Eu sei que dói muito. Mas se você não for lá na ferida que dói, para ela cicatrizar, você não vai curar. Não vai curar. Mas não esqueça. Abra a boca e fale: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E se eu puder ajudar, eu não hesitarei em ajudar. Porque o que o Marcos fez pela minha vida e pela minha família, ele não faz ideia do que ele fez para nós. Ele e todos os outros. Aquelas pessoas que se entregaram esse final de semana lá, eles não fazem ideia do que eles fizeram aqui e aqui. Eles não fazem ideia. Eles não fazem ideia do que eles fizeram com a minha vida e do que eu quero fazer com a vida de vocês. Mas, por favor, olhem para vocês. Pensa que você é preciosa. Não merece ser feliz. Não merece ter uma vida de escassez. Não merece. Não importa o que você viu até hoje. Vai ser feliz. Vai ser amada. Vai amar. Vai se perdoar. Vai perdoar as pessoas. Me chama. Vamos nos ajudar. Vamos fazer uma corrente do bem. Vamos dar os primeiros passos. O mais difícil é dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, você deslancha. Procura eles. Não é balela. Não é só mais um cursinho. Eles vão cuidar de você. E eu não estou falando de algo que me falaram. Eu estou falando de algo que eu vivi. Eu estou falando de algo que eu senti. Eu estou falando de algo que mudou dentro de mim. Então, por isso eu estou vindo aqui falar. Não estou falando para você de algo que me falaram, de algo que eu li. Não. Eu estou falando de algo que eu vivi. Que eu demorei muito tempo. O meu único arrependimento foi ter demorado tanto tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, se Deus falasse assim pra mim, você pode voltar no tempo e fazer algo diferente. De tudo que eu passei, seria ter começado meu tratamento emocional mais lá atrás. Porque eu iria ser uma pessoa totalmente diferente. Mesmo que eu tivesse passado por tudo que eu passei, eu seria uma pessoa diferente. Entende? Você entende a profundidade disso? Não é não passar pelo que você passou, mas é a mudança que faz na sua vida. É a mudança que faz na sua cabeça. Eu te amo. Você vai ser feliz. Vai cuidar de você. Vai cuidar da sua cabeça. Para de tomar 50 milhões de remédio. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Não vai te levar para lugar nenhum. Para de gastar com remédio e gasta com você. Para de tomar antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para não comer. Para. Vai cuidar de você. Se prometa, se ama. Fique com Deus. Mas olhe para você com carinho. Por favor. Fiquem com Deus.